expressão do corpo, e eu acredito muito nisso. Não é à toa quando você sabe quando uma pessoa está triste ou ela está feliz, você sabe o que está acontecendo no dia dela. Conheço uma pessoa que ela não consegue expressar os sentimentos dela, mas você vê pro corpo dela que tá tenso, assim. Você tem que procurar entender as emoções das pessoas, procurar entender as expressões delas, porque muitas vezes a pessoa ela não é capaz de se expressar de forma a mostrar o que ela realmente pensa. Essa relação do corpo com a fala é uma questão importante, não só pelo lado da expressão facial da pessoa, por algum desconforto que ela tem em falar um problema que ela está passando, mas, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem deficiência na fala. Uma das maneiras dela se comunicar com o mundo, através dos sinais é a expressão corporal. Tá na hora do nosso caleidoscópio começar aqui na TV Horizonte, e você já viu que o corpo fala, né? Na nossa pequena apresentação, aqueles jovens que estavam debatendo, aqueles adolescentes, o corpo deles falava o tempo inteiro, não é? Você que está ligado conosco, o corpo fala. Parece que sim, não é? Todo mundo concorda. Mas que linguagem é essa? É uma linguagem voluntária, involuntária? Como é que a gente pode interagir com o nosso corpo? Como é que a gente pode entender o nosso corpo? Que sinais ele nos passa? Você que está ligado conosco pode e deve participar. Mas para participar, você vai entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, que é o @caleidoscópio-tv. Temos a nossa fanpage, que é o facebook.com/programa Caleidoscópio TV, tá bom? E vamos colocar o telefone aí na tela também, pode ser? Isso, telefone na tela, para que as pessoas liguem e participem ao vivo aqui dentro do Caleidoscópio. E atenção, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de pizza no Caleidoscópio. Nós temos uma pizza grande, um refrigerante 2 litros, da nossa parceira Bitela Pizza. Engenheiro, põe na tela o telefone da Bitela. Isso, pôs na tela? Muito bem, engenheiro Chuchu, mandou bem, mandou bem. Então você que quer participar da nossa promoção, mande o seu recado, o seu comentário pela rede social e fala assim, quero ganhar uma pizza. Comentário mais interessante, mais diferente, nós vamos fazer aqui, né? Vamos dar uma pizza grande e um refrigerante 2 litros hoje, nessa sexta-feira. Mas nem só de pizza vive o Caleidoscópio. Atenção, atenção, românticos de plantão. Nós temos aqui pares de ingressos para o show do Roberto Carlos. É isso mesmo, fala mais baixo aqui para ninguém ouvir. Roberto Carlos, ele vem a Belo Horizonte amanhã, faz show. E aí nós temos aqui pares de convites para você. Então mande o seu recado mais criativo para ganhar. Por que você acha que você merece ganhar um par de convites do Roberto Carlos e eu não, por exemplo? Por que você acha? Então você vai mandar o seu recado para a gente. Combinado? Fechado? Vamos lá, vamos nessa que o programa tá pegando fogo. A gente começa com os nossos convidados. Primeiro, a nossa convidada. Ela é a Cristina Fornaciari, ela é performer, preparadora corporal e doutoranda em artes do corpo. Cristina, boa tarde. Cadê seu microfone? Isso, vamos testar o microfone já de uma vez. Olá, boa tarde. Obrigado, viu, pela presença, Cristina. Obrigada a você pelo corpo convite. Fala. O corpo fala o tempo todo, até quando a pessoa está em silêncio. Até dormindo o corpo fala. Com certeza. Legal, Cristina. Bom, ao lado dela, nós temos uma pessoa que trabalha com o corpo o tempo todo. Nós temos a presença da professora de dança de salão, proprietária da academia Pé de Valsa, que é a Elaine Reis. Obrigado, viu, Elaine? Eu que agradeço a oportunidade e o corpo fala com toda certeza. Né? Isso, muito legal. E eu queria agradecer, você vai fazer uma promoção aqui pra gente no Caleidoscópio? Vamos fazer que promoção que é essa? De uma aula, uma mensalidade para um casal na nossa unidade do Carlos Prates, então é só ligando aí. É mesmo? É. Dança de salão? Dança de salão, pode escolher forró, bolero, samba. É mesmo? Pode escolher o que quiser. O programa de hoje tá ótimo, isso. Não tá? Muito obrigado, viu? Em nome dos nossos telespectadores, a turma ligada. Muito bom. Bom, nós temos aqui também a presença de jovens com ideias diferentes, cores diferentes, nomes diferentes, corpos diferentes, performances diferentes. São estudantes e professores da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Não. Sem feijão não tem solução. Não adianta corpo fala, corpo não fala, tem que ter feijão. Feijoada, feijão de corda, feijão tropeiro. Boa tarde! Boa tarde! Muito bem! E para quem paga o mico de vir aqui ao vivo no Caleidoscópio, tem produtos de beleza Quimibel e CDs e DVDs dos nossos convidados em geral. Vou começar o programa de hoje mandando um abraço pro pessoal que nos assiste, sabe onde? Na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ao vivo. Caleidoscópio em Petrópolis, muito obrigado para vocês, tá bom? E aí, atenção, porque nós temos uma atração bem diferente hoje. Eles trabalham com a poesia biosonora. Estou falando dos tropofônicos, palmas para eles! Grande garoto, Vilmar, isso, Francesco ali. Muito obrigado pela presença de vocês dois, hein? É uma alegria, mais que uma alegria, prazer. O corpo fala, Vilmar? O corpo fala, sobretudo quando não precisa da língua, do idioma para falar. Veja como os povos se comunicam. Não nos comunicamos em função da língua que falamos, mas em função da potencialidade do próprio corpo, não é? Boa. Francesco, e aí, o corpo fala?
Certamente. E ele emite sons também? Emite sons, no tropofonia principalmente. Vamos lá, o que é poesia biossonora? Como é que a gente entende isso? Então, a poesia biossonora, ela é uma tentativa de resgate da oralidade mais, vamos dizer assim, orgânica. Sei, crua mesmo, nossas origens. Porque antes da própria linguagem, a gente já tinha poesia. A gente pode pensar que antes da própria filosofia, a poesia era a forma de se pensar o mundo. O mito é carregado de conotações. Isso, e a linguagem exato. Poética, ela tem esse elemento primitivo. A tentativa da poesia biossonora é resgatar isso. É o que a gente tenta fazer no Tropofonia. Tá. Vilmar, você trabalha muito com a poesia falada, né? Você, Isso. inclusive, é o curador responsável pelo Terças Poéticas, né? Que acontece todas as terças-feiras nos Jardins Internos do Palácio das Artes, todas as terças. Tá. Aí você é chamado para trabalhar nesse grupo com essa proposta de que o corpo também pode ser uma poesia, uma forma de poesia. Como é que foi isso para você? Para mim foi uma experiência fabulosa, porque já vinha pesquisando. Eu acho que a arte ela produz esse susto, né? Eu acho que é o espanto, é a provocação, né? é o estranhamento. Né? Eu acho que a arte, quando ela está muito certa, quando entendemos muito, alguma coisa está errado. Por isso que o Tropofonia, às vezes, ele vai supostamente contra a arte para produzir uma outra arte. E o que o Francisco disse é muito apropriado. Eu acho que essas culturas naturais, essas culturas que vêm dos nossos ancestrais mais primitivos, elas estão presentes. Estamos no 3º milênio, mas só é possível caminhar em direção ao futuro quando reconhecemos o nosso passado, o nosso legado, não é? Então, acho que o Tropofonia é muito isso. E é essa mistura, essa hibridização da poesia com a literatura, com a performance, com as artes visuais, com as artes sonoras, com as artes experimentais. Eu acho que é isso que é o nosso desejo no Tropofonia. Hibridizar as artes, mas reconhecendo essa potencialidade que são os nossos antepassados. Boa. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma primeira demonstração dessa poesia biossonora, pode ser? Claro. O que nós vamos conferir aí, Vilmar? O que é? Íris retinas. Então tá bom, legal. E eu sobrei. Íris, retinas, olhos meus olham, íris, retinas, olhos que cerram, íris, retinas, olhos de Vênus. Quem é esta Vênus lunar que sequer conheço? E sei que perdi uma pantera, uma draga de laços, uma patativa, um sol aceso em noite plena. Eu, agora o que faço com íris, retinas, olhos? Hei de cerrar as pálpebras e inventar íris, retinas, olhos que sejam íris, retinas, olhos. Você com suas íris, retinas, você com olhos que me olhem e descubram íris, retinas, olhos. E mais que olhos, sou todo lascívia. Íris, retinas, olhos meus olham, íris, retinas, olhos que cerram, íris, retinas, olhos de Vênus. Quem é esta Vênus lunar que sequer conheço? E sei que perdi uma pantera, uma draga de laços, uma patativa, um sol aceso em noite plena. Eu, agora o que faço com íris, retinas, olhos? Hei de cerrar as pálpebras e inventar íris, retinas, olhos que sejam íris, retinas, olhos. Você com suas íris, retinas, você com olhos que me olhem e descubram íris, retinas, olhos. E mais que olhos, sou todo lascívia. Lascívia todo sou, olhos, que mais e olhos, retinas, íris, descubram e olhem-me que olhos com você, retinas, íris, suas com você, olhos, retinas, íris, sejam que olhos, retinas, íris, inventar e pálpebras, a cerrar de ei, olhos, retinas, íris, com faço que o agora, eu, plena noite, em aceso sol, patativa uma, laços de draga uma, pantera uma, perdi que sei e conheço sequer. Qual orelha, amiga? A direita ou a esquerda? A direita. Ainda bem, por quê? A minha orelha tá pelando. Ora, Mônica, todo mundo sabe a lei das orelhas quentes. Se a orelha direita
garganta estiver queimando, quer dizer que alguém está falando bem de você. Sério? Estão falando bem de mim? Ai, que tudo! Estão falando o quê? Eu posso ouvir? É claro que não, Mônica. Não dá pra ouvir isso. Ei, olha! Estão falando super bem de mim agora. Por quê? Porque agora a orelha esquerda também tá quente. Sai a sobração. Quê? Mas você disse que orelha quente é quando falam bem da gente? A esquerda não. Como assim? A orelha esquerda é o contrário. É quando falam mal de você, amiga. O quê? Tem alguém por aí falando mal de mim? Ai, eu não acredito. Só pode ser o Cebolinha de novo. A Mônica Brava é um perigo, viu? A Mônica Brava é um perigo. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre essa braveza da Mônica. Mas agora nós vamos apresentar o nosso convidado, que chegou, né? Tava correndo, essa coisa toda, o corpo dele tava falando, né? Correndo de um lado pro outro, mas ele conseguiu chegar a tempo, que é o Felipe Cunha. Ele é ator e produtor, integrante do espetáculo As Sereias da Zona Sul. Felipe, obrigado pela presença, viu, Felipe? Eu que agradeço, boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Que ótimo, estou aqui para falar de corpo e movimento, não tem... Pois é, cara, você é um ator, né? Como é que é? O corpo fala? Assim como a fala, o corpo também ele expressa e leva vários conceitos, né, para o público. A fala é só uma maneira de comunicar, assim como o movimento, o corpo, como outras várias formas, né, de se comunicar, de transmitir o conhecimento. Mas... Então fala. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar no papo aqui, ó. Vamos voltar com a Cristina. Cristina, nós vimos ali o VT com a Turma da Mônica, né? A princípio é uma coisa infantil para criança, mas que tem muito para a gente pensar, sempre a Turma da Mônica nos provoca, né? Essa tensão do Cebolinha com a Mônica e por aí vai. Mas, Cristina, se falou da questão da orelha, né? Quando a orelha está quente, tem alguém falando mal da gente. Quando a mão, né, começa a coçar, tá vindo dinheiro. De onde é que vem essas coisas assim, em que o senso comum trabalha? Que sinais são esses? O corpo dá sinais mesmo? Então, a gente, na linha da performance mais cultural, a gente vai estudar exatamente isso. São espécies de signos corporais que vão sendo elaborados culturalmente ao longo da história daquela cultura. Então, varia de localidade para localidade. Por exemplo, isso aqui que é ok, em alguns países é um xingamento em outros. Né? Então, são esses signos mesmos corporais. E aí, eles vão indicar desde questões emotivas até posicionamentos sociais, políticos, né? A posição que a pessoa ocupa hierárquica na sociedade, numa hierarquia. Sim, sim. Então, tudo isso está no corpo. O corpo ele carrega a nossa memória mais arcaica. Tudo está inscrito no corpo. Se a gente souber ler os dados que estão sendo colocados através da linguagem corporal, dá para decifrar muita coisa de uma pessoa e até de uma sociedade. Cristina, o fato da gente, né, nós latino-americanos, ser um pouco mais soltos, gostarmos de uma música com gingado, gostarmos do futebol, mas um futebol que é driblado, que é aquele jogo de cintura, isso diz alguma coisa sobre a gente? Diz muito. Tem estudos que falam que isso diz muito do nosso clima. Por a gente estar muito solto, a gente usa pouca roupa na maior parte do ano, né? Então, já é um povo que está mais na rua, se abraça, está mais em contato. E aí facilita essa maleabilidade corporal, essa facilidade para lidar com o outro, né? Para se abraçar, para se beijar. E para dançar também, né? Para dançar. Para dançar principalmente, porque ainda mais a dança de salão, falando de cultura, falando de passado, né? Se a gente for olhar isso bem atrás, então, e envolve duas pessoas. Então, assim, a interpretação que um tem que fazer para conseguir ter o movimento em si e para ter atividade de dança, então isso tudo junta a harmonização do corpo, do olhar, da música, e isso tudo é um reflexo que um olhando para o outro em termo corporal mesmo, de movimento, consegue se encaixar. Se a pessoa pensa que para dançar, tem que andar para trás, o da frente tem que fazer o quê? Andar para frente, né? Então, assim, porque às vezes fala assim, é impossível, né? Mas não tem jeito para isso. Não tem jeito, mas se conseguir ver a linguagem do corpo, sem nada, sem falar nada, né? A gente pode até dar um exemplo. Posso aqui? Vamos lá? Quer ver? Isso. Deixa eu... Como é que é o seu nome? Lorena. Lorena, vai cá. Lorena. Aqui, Lorena. Só mostrar aqui uma coisa simples, né? Se o cavaleiro... Vou fazer o papel do cavaleiro, Tudo tá? bem. Estamos numa sociedade liberal. Lorena fazendo o papel de menina. Se o cavaleiro foge dela, distancia, o que ela vai fazer? Se for o contrário, e isso eu não preciso falar.
Parece né? tão simples assim Se você vai pro fazendo, lado, ó, mas... vai pro lado, o que vai fazer? Se vai pro outro, eu não precisava estar falando para ela acertar. Vamos tentar? Aê, muito bem, Lorena. Né? Obrigada, Lorena. Palmas pra ela, né? Manda Muito bem. bom, Lorena. Aê, fundo musical. Então, é tão importante isso do corpo, né? Eu falo que toda mulher... Você, na verdade, o que você propôs ali é um ler o corpo do outro, Exatamente, essa leitura. né? Então, para a dança, principalmente a dança de salão, é o tempo inteiro isso, que as pessoas, eu sou dura. Não, gente, mas nós não estamos mexendo aqui, não precisa. É você enxergar o corpo. E eu falo isso direto, essa frase. O corpo fala. Né? Se a pessoa tem uma torção, então eu vou fazer uma torção. Sim. Né? Não quer dizer que a pessoa seja dura ou não. Né? Então, na prática, porque isso já é uma linguagem popular, né? Não é a coisa acadêmica, é a coisa do dia a dia. E tem as expressões, porque aí a pessoa fala assim, eu não sou tímida. Aí chega, vai pegar, o corpo não tá para a pessoa. Tá assim, tá na lateral. Sim. E fala que não é tímida. E aí a gente vai trabalhando, não, vamos colocar o corpo um de frente para o outro. E aí já vai trabalhando essa dificuldade que a pessoa possa ter. Tá. Né? Você está falando um pouco da dança. Vamos pro teatro, né? Pro ator. É bom que meu desempenho no forró esse final de semana já vai ser bem melhor, né? Que coisa boa, que coisa boa. Fiquei atento Que aqui coisa pra não boa. perder nada. Mas e no palco, Felipe? Como é que é isso? O espetáculo você tem outros atores, né? E você tem marcações ali que são rígidas às vezes, né? É muito bacana falar de corpo agora, nesse momento que eu tô, que é se preparando para um espetáculo que estreia, porque nesse espetáculo eu faço 2 mulheres. Puxa vida, aí então, muda, hein, cara? Como desenvolver o repertório motor de uma mulher? É dificílimo isso. E ser mulher é muito difícil. Eu tive uma dificuldade enorme para aprender a andar de salto. Eu ando no espetáculo com um salto de 15 centímetros. Então, que é não isso? vou conseguir fazer isso. Nossa, mas o pessoal do Kiss consegue, né? O pessoal consegue. Então, você passa a perceber mais os movimentos, prestar atenção mais, prestar mais atenção no que você está fazendo, na velocidade do movimento, na qualidade do movimento. E isso é fascinante. Eu acho o corpo fascinante. Eu vim da educação física, onde basicamente se trabalha com corpo e movimento. Depois entrei na artes cênicas, onde também é um casamento, né? E a cada dia eu venho descobrindo mais. Felipe, você levantou uma coisa interessante. Cristina, o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Sim. Então tem diferença na hora de comunicar, na hora de expressar? Como é que é isso aí? Ou a gente estaria sendo muito machista, muito... Acho que a comunicação e a expressão, ela é problemática por natureza, né? A gente fala uma coisa e a pessoa que escuta o que ela quer escutar. Verdade. Né? Então, aí já é universal. Para homem e para mulher, não tem diferença, não. Agora, acredito que tem a coisa cultural. Tem modos de comportar que demonstram mais uma feminilidade e modos de comportar que demonstram culturalmente masculinidade. Geralmente está ligado o masculino ao agressivo e a mulher ao passivo, ao delicado. Não é? É uma visão que vem mudando, Sim. Né? Ainda bem, porque eu acho que a mulher também tem uma posição ativa na sociedade atualmente, e isso também está no corpo, né? Está inscrito no corpo. E, enfim, eu acho que as diferenças de gênero hoje importam cada vez menos. Eu vejo que na sociedade isso ainda existe, claro, o movimento feminista ainda tem muita coisa para conquistar. Eu até mudei meu discurso nas aulas. Porque na dança a gente fala que o homem conduz a mulher. Exato, e a mulher submissa aceitando, né? Isso. E assim, mas analisando um pouco mais lúdico, porque a mulher, ao interpretar o corpo, apesar de ser uma segunda ação, mas é uma ação. Né? Então, quando fala assim, a mulher é submissa, não, ela está interpretando. Se está interpretando e está agindo, é uma ação. Né? Quer dizer, aí as pessoas, eu que estou mandando. Né? Mas tem muitos cavalheiros, ao aprender, ainda não tem essa capacidade de mandar. Porque ele tem que aprender o movimento para si, dar a condução e o entendimento para a menina, escutar a música e direcionar no salão. São 4 funções no mesmo momento. Né? Então, a mulher ela pode estar ajudando. Né? Então, isso é que é importante, negócio, quando você falou o negócio da submissão. Então, assim, é importante essa coisa de tentar equilibrar. Sabe? Você já conduziu o seu parceiro?
Olha, o marido, né? É, seu marido? Meu marido foi meu aluno, né? Quando começou há 20 e tantos anos atrás, né? Mas, assim, a mulher acaba conduzindo. Quando o homem não tem essa... Mas é uma ajuda. Tá. Porque não precisa ficar sabendo, ninguém precisa ficar sabendo. Deu uma ajudinha ali e pronto, entendeu? Então, tá Acontece, sim. Então tá. Acontece. Vamos achar que nós é que conduzimos, né? Vamos deixar a gente nessa ilusão, nós homens, né? E vamos fechar com música. Você viu que as mulheres, né, dominaram tudo, né? Tem jeito, né? Mas, Elias, tem outras questões muito importantes aí a serem faladas. Ou seja, pensar, por exemplo, nas culturas, no folclore, ou seja, no folclore, pensando nos vestimentos, podemos pensar, trazer para esse universo aí da reflexão a própria moda, que ela acaba interferindo muito verdade, no corpo, na né? gestualidade, no corpo. Quando se fala do teatro, não podemos esquecer de pensar, por exemplo, em experiências como o do Grupo Vertigem, do José Celso, ou seja, esse diálogo, essa ruptura que estabelece entre o teatro físico, o teatro convencional e a performance, ou seja, são universos muito grandes que eu acho que é importante pensar e que são determinados também pelo corpo e pelo que nós fazemos do corpo, né? Vilmar, então qual é a performance agora? Agora é Eu Te Blue. Eu Te Blue e eu sobrei. Eu vi, ela me viu. Ela me viu, ela não me viu. Eu li, ela não me leu. Ela me leu e ela não me leu. Eu vivi, ela não me viu. E ela me ele, não eu. E eu me ela, não ele. Eu li, ela me leu. E ela me ele, não eu. E eu me ela, não ele. Eu vi ela, eu. Vi ela, eu. Eu vi ela, eu. Vi ela, eu. Eu li ela, eu. Li ela, eu. Eu li ela, eu. Li ela, eu. E ela me ele, e ela me ele, ela me ele, ela ele, ela não eu, ela não eu, ela não eu, zero. Morder os lábios, passar levemente a mão no nariz, ou na boca, ou nos olhos, porque o cérebro não quer ver a mentira, ou falar, ou ouvir a mentira. Passar a mão atrás na cabeça e aqui por trás da nuca, são indicativos. Levantamento do ombro, quando ele está dizendo uma coisa e na verdade ele não confirma isso. Existem uns mitos dizendo que quem mente desvia o olhar. Não é necessariamente para um mentiroso compulsivo. Aquele que mente muito, ele tende a olhar fixamente para o olho de quem está contando a mentira. Não quer dizer que a pessoa fez isso por Deus, lábios, ela está mentindo. Você precisa saber e entender o contexto daquele assunto para ver se ela mudou o padrão dela. Se normalmente ela não morde os lábios quando ela fala a verdade e tudo, e de repente ela começa a contar uma história e morder muito os lábios, né? Ou fazer uma expressão de emoção de eu adoro você, mas fazendo uma expressão de nojo, isso demonstra que não tem combinação com a emoção com o que ela está dizendo verbalmente. Vamos colocar esse papo aqui, ó. Vilmar, você estava olhando ali atentamente, né? E aí, você acha que é tão simples assim o corpo? Eu acho que não. Não é. O corpo ele é naturalmente complexo, né? Ou seja, eu acho que o corpo, às vezes falamos uma coisa e estamos dando uma outra intenção. Não é? Eu costumo pensar que, às vezes, não basta ouvirmos o que estamos ouvindo, é preciso ouvir, né, que intenções a pessoa está trazendo na fala. E também não ficar atento unicamente à fala, à palavra verbal, né, à verbalidade. Eu acho que a nossa sociedade está muito presa à palavra. Eu acho que o desejo é mesmo de desconstruir a palavra e repensar o próprio corpo, que é um organismo vivo, não é? Com o outro, com o universo e tudo. Não é à toa que, agora há pouco, falando sobre o teatro, por exemplo, a experiência do teatro é fabulosa. Não unicamente porque é uma manifestação artística, porque, de certo modo, o teatro, a performance, ou a arte, de um modo geral, ela é um desejo de restabelecer a própria vida, de reorganizar e repensar a própria existência. Não é? Então, como Augusto Boal, por exemplo, ou Jerzy Grotowski, que desenvolveu o Teatro do Pobre. Ou seja, eu acho que esses senadores eles estavam assim, com o desejo de conectar, de repensar a própria experiência humana. E, então, eu acho que o corpo é isso, ou seja, nós estamos reféns. O que acontece? Nós temos muita liberdade quando somos criança, e, à medida que vamos crescendo,
vamos A educação, solindo, às vezes, vai travando a gente. A educação, né, fica tão cerceadora que nós deixamos de ser o que somos, deixamos de falar o que pensamos, reinventamos a própria emoção em função de uma sociedade que espera que nós sejamos um padrão de serialização. Eu acho que esse é o desejo de recuperar a nossa unidade, a unidade de cada um. Tá bom. Não sei. Vou aproveitar esse deixa aqui, sua, Vilmar, vem cá. Vamos ver se eu consigo fazer com que esta menina que está aqui, isso, liberte, né, o seu corpo e participe do programa. Qual que é o seu nome? Bruna. Bruna, isso. E aí, Bruna, o que você tá... O corpo fala? Acho que sim. Acha que sim? Uhum. E aí, dá para entender os sinais do corpo? Acho que na maioria das vezes sim. É. Por exemplo, no relacionamento entre vocês, né, a turma, você saca quando alguém está meio chateado, quando alguém está mais atento, quando alguém está tímido? É possível notar isso no corpo das pessoas? Eu acho que a timidez é fácil de notar e... Por exemplo, o que é um sinal de uma timidez? Quando a pessoa começa a rir, olha para baixo, começa a olhar assim, eu acho que isso é sinal de timidez. Tá. Você quer fazer uma pergunta? Não. Não? Tá de boa, né? Tá. Tem problema. Vou passar para a Cristina, né? Porque você pode perguntar, se esses sinais significam timidez? Como é que é, Cristina? Então, eu acho que tem um pensamento cartesiano, né, que vem lá de quando Descartes falou penso, logo existo, que condicionou a gente a separar o corpo da mente. Então, a gente tem mania sempre de pensar que está separado. Isso, é. Mas não, as coisas são unificadas, a mente e o corpo estão todo tempo se relacionando dentro desse organismo, né? Então, é óbvio que o estado emotivo, da emoção da pessoa, vai transparecer no gestual dela, no modo como ela cora, se ela estiver envergonhada, né? Se estiver tímida, olhar para baixo, se retrair. Isso é comprovado, né, cientificamente. Agora, o Vilmar falou da questão da educação, né? Que criança é mais solta mesmo, o corpo dela fala mais e a nossa educação trava a gente de vez em quando? Então, é engraçado, né? Eu tenho um filhinho, acabou de fazer 1 ano, e ele está começando a se aventurar nos primeiros passinhos sozinhos. E é muito engraçado ver os caminhos que ele faz para se levantar do chão, como que ele se equilibra de um modo diferente. Então, o corpo dele está muito mais solto, ele está realmente livre desses condicionamentos, né, que a gente coloca. E eu acredito que sim, é aquilo que a gente sempre retoma, a questão cultural. Né? Então, a menina vai colocar a mão em um lugar e o pai vai falar, não pode pôr a mão aí. O jeito de sentar, né? Menino não pode sentar assim, a perna não pode estar aberta. Volta uma coisa, né? que existem educações muito bem definidas para o homem, para a menina e para o menino. Eu acho que já começa a complexidade exatamente aí. Eu tenho 2 filhas, então eu vejo assim que muitos amigos que os pais, de um modo geral, sejam eles independente da formação e do nível cultural, de um modo geral, estou generalizando, eles têm um tratamento para o filho e um tratamento para a menina. Embora nós queiramos e entendamos e desejamos que sejam diferentes, mas, infelizmente, continuam de uma forma, no meu modo de entender, muito preconceituosa. Eu acho que a sociedade é preconceituosa, o homem é preconceituoso, ou seja, ao homem é permitido tudo. À mulher não, muito menos o prazer. Porque, se estamos falando do corpo, precisamos falar do prazer. O prazer no sentido múltiplo, no sentido, digamos, além da própria relação sexual. Não estou falando unicamente nisso, porque nós sentimos prazer no existir, no respirar, no conversar com o outro. Mas eu acho que a sociedade ela está muito ainda vinculada a esses preceitos, a esses condicionamentos que precisam, no meu modo de entender, serem quebrados a cada dia. Isso, e o corpo é podado, né? O corpo é podado. O tempo inteiro. Né? E o da mulher mais ainda. Mais ainda, isso muito você está falando, né? Chamando a atenção para isso. Né? Não é? Tá bom, vamos lá. Tanto que muitos terceira idade, né? Vamos falando grupo de terceira idade. Até mostrar para eles que o homem pode rebolar. Ah, legal isso que você está falando. Porque é um preconceito, né? Nossa, é muito grande. Então, eu tenho 4 grupos de terceira idade. Então, assim, hoje eles conseguem dobrar o joelho e ver que seu quadril sai numa boa, e isso não vai deixar nem mais ninguém diferente de nada. Sim. Mas, assim, é muito difícil, porque já tem esses traumas, esses preconceitos formados. E isso é muito interessante, porque o homem pode rebolar, e deveria rebolar como a mulher.
mulher. E é lindo. Se o homem usa uma camisa de uma cor diferente, ou seja, que não é o padrão, ele é gay. Não é? Se a mulher usa uma roupa mais masculina, ela é lésbica. Não é? Então eu fico pensando, é um problema muito grave que a nossa sociedade, que nós temos na atualidade, não é? Ou seja, a questão da sexualidade. Se estamos falando sobre o corpo, temos que tocar no quesito da sexualidade, que é um problema, que é um tabu muito grande. Não é, Elias? Vamos aproveitar, Vilmar, olha só, você falou interessante. Temos umas fotos que você trouxe, né, Cristina? Vamos soltar essas fotos para o nosso telespectador e a gente vai comentando em cima delas, tá certo? Vamos lá. Vamos ver. Que fotos são essas, hein, Cristina? Já pode começar a falar. Bom, essa aí é uma performance que eu fiz que chama Biografia Visual e foi um trabalho apresentado em Pequim, na China. E o interessante é que é um trabalho que ultrapassa a barreira da língua, né? Então a gente entende que realmente o corpo consegue expressar artisticamente uma mensagem, uma narrativa, sem a necessidade da linguagem verbal. Tá. Né? Parece uma tristeza, ou não sei tristeza, né? Mas algo mais comedido, né? Ao longo da performance ela vai se desenrolando. Foi interessante porque aglomerou muita gente. E eu fiquei impressionada realmente com isso, como que a língua pouco importa. O que importa para as pessoas é a ação realizada, né? Então eu escolhi um lugar dentro do Parque Nacional da China, em frente ao templo budista, e realizei uma ação que começou com uma meditação bem longa. E isso chamou a atenção deles. É o povo que tem esse costume de meditar. Então, os signos culturais aí bateram, né? Então, isso já criou um ambiente. E os corpos estão ali te vendo, né? Sim. De várias maneiras. Crianças, adultos. Criança agachou, quer ficar na mesma altura que você, talvez. Exatamente. O interessante da performance, não sei se a Cristina concorda, que o performer, muitas vezes, ele se desdobra nas pessoas, nos espectadores. Isso é legal, hein? Isso é interessante. A claro. plateia, né? Você vai jogando. Né? Tem uma comunicação que a gente fala que é uma comunicação sinestésica, que ela não passa por um filtro racional. Ela é de corpo para corpo. Então, dependendo do estado que o performer se encontra, aquilo vai causar uma reação corporal no espectador e vice-versa. A energia do espectador também vai influenciar no modo como o performer desenvolve o seu trabalho. E a performance estabelece um vínculo, me parece, né, no meu modo de entender, mais humano, muito diferente do teatro convencional, porque as pessoas vão e ficam reféns de gostarem ou não, aplaudir ou vaiarem. De um modo geral, aplaudem, não é mesmo quando não gostam. A performance, eu acho que ela estabelece um outro vínculo, né, de integração da plateia como performance também. Porque é uma obra aberta, por natureza. Então, ela não vai te dar o significado fechado. Você precisa colocar a sua subjetividade ali. Está em construção, né? Para conseguir dar um sentido para aquilo, né? Então, realmente depende do olhar do outro. É uma obra que depende do espectador para existir. Vamos conferir agora mais uma foto? Vamos lá. Isso, vamos. Solta mais uma aí para gente. Vamos lá. Lembrando que essa performance foi feita na China, né? Essa anterior, sim. Ainda é a mesma performance. Continua uma imagem dessa performance que chama-se Biografia Visual, onde, além da meditação, eu utilizo também alguns elementos que são também comuns às nossas culturas. O feijão preto e o arroz branco. São elementos que são consumidos muito aqui no Brasil, é a base da nossa culinária, né? O arroz e o feijão. E na China também. Não se come muito feijão assim, e né? muito arroz. Então, são elementos que a gente encontra para comunicar com o outro sem precisar necessariamente falar. Cristina, que impressões, que sinais estão ali na sua postura, ali nesse momento, assim, que a gente pode interpretar? Então, como eu estou construindo um caminho com esses elementos e tentando, através deles, falar de mim, da minha biografia, né? Acho que a minha postura, o ritmo com que eu coloco cada um desses elementos, de alguma forma comunica com o outro a mensagem que não é uma narrativa linear. É algo que cada um vai receber da sua forma. Mandou bem, muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos de música para fechar aqui? Vamos lá? E depois eu vou colocar o pessoal aqui no papo, hein? Quero ver esse povo aqui no lance da paquera. Será que a paquera do corpo fala na paquera também? Lá vem ele, ó. Sobrei. Precisa saber de mim e de você, mas eu preciso saber de mim e de você. E você precisa saber de mim e de você. E você precisa saber de mim e de você.
mas eu preciso Ixite de mim e de você. Ninguém precisa Ixite de mim e de você. Ninguém precisa Ixite de mim e de você. Mas eu preciso saber de mim e de você. E você precisa saber de mim e de você. E você precisa saboir de mim e de você. Mas eu preciso saber de mim e de você. Ninguém precisa saber de mim e de você. Ninguém precisa saber de mim e de você. Ninguém precisa saber de mim e de você, mas eu preciso saber de mim e de você. E você precisa saber de mim e de você. E você precisa saber de mim e de você, mas eu preciso Ixite de mim e de você. Ninguém precisa Ixite de mim e de você. Ninguém precisa Ixite de mim. Estamos de volta com o Caleidoscópio e atenção, ó, tá na hora daqueles ganhadores. Bitela Pizza, Bitela Pizza, muito bem, tá em Belo Horizonte, Eldorado. Lucas Basto do bairro Floresta, muito bem! Isso é que é um povo legal, eles não ganham a pizza, mas comemoram com a gente. E aqui, ganhador do show do Roberto Carlos. Vilmar, você deveria estar nessa, né, cara? Roberto Carlos, mas não é você, Vilmar. É o Antônio Pedro de Souza, olha a frase dele, atenção. Eu mereço ganhar os ingressos para viver fortes emoções enquanto dirijo o meu calhambeque a 300 km por hora rumo à Estrada de Santos procurando por uma fera ferida. Vai ser um furdúncio só. Acha pouco? Eu mereço ganhar simplesmente porque esse cara sou eu. Antônio Pedro de Souza, muito bem, meu jovem, mandou bem demais. Vou mandar um abraço aqui para Letícia Wilke, que está no Twitter falando até mesmo na saúde o corpo dá sinais de que não estamos bem. E a Tereza Lapiari falou o seguinte, nada mais honesto do que olho no olho, olho no olho. Uau, Tereza, muito bem, manda bem demais. É isso aí, muito bem. Esse é o nosso papo de hoje. O último bloco nós estamos falando a respeito do corpo. O corpo fala? Fala sim. Mas é fácil sinalizar, acertar esse corpo? Não, o corpo está solto, ele está por aí, ele escapa o tempo inteiro. E agora a gente vai dar um tempo no nosso tema, porque eu tenho um recado para você, que é a nossa campanha, a campanha Faço Parte. Ela é importante pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura e a nossa TV Horizonte. E, além disso, também é importante para a revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, lugar belíssimo em Caeté. Se você quer saber mais detalhes, entre na página que está aí na sua tela ou o telefone também que está na sua tela para fazer parte da campanha Faço Parte. Combinado? E agora, um grande performance da televisão brasileira, aliás, que nasceu no circo, no teatro de revista, passou pelo rádio e veio para a TV, depois bagunçou tudo, misturou tudo. Grande Chacrinha. Roda, roda. Terezinha, vai! Corpo máquina.
E é uma máquina possante, não é, Vilmar? Nossa, é uma máquina que ela tem assim, múltiplas funções. A gente apronta com ela, né? Cara, abusa, né? E ela funciona. Eu acho que tratamos mal, inclusive. Tratamos mal. Ô, Francesco, sua máquina, seu corpo, já te deu sinal, por exemplo, assim, olha, não estou bem, vamos dar uma parada? Sim, certamente. A nossa relação com o nosso corpo, ela é principalmente para gente que está numa época onde o mundo virtual é a referência, a gente normalmente tem uma postura muito mais intelectiva mesmo, mas isso não é por causa muito da internet. Muito antes, a nossa tradição... A tendência é sempre essa, ocidental, né? tem essa coisa de separar corpo e alma, e o nosso modo de pensar é muito mais intelectivo do que corporal, e a gente realmente tem uma relação muito complicada com o corpo. Falou o filósofo Francesco Napoli. Francesco Napoli, muito bem. Inclusive, eu queria deixar... Foi curioso que essa semana eu fiz um seminário com meus alunos do curso de Medicina do UNBH. Sim. Eu dou lá uma cadeira de artes para eles. E a gente estava falando justamente do corpo fala e falei para eles, vou participar do Caleidoscópio. Prepare-se. Justamente sobre esse tema. Isso, manda todo mundo fazer relatório, escrever direito. Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui por falar, né? Você é professora aqui, ó, Petrine do Vale, né? Ela é sua aluna, viu, Cristina? Ela, assim, estou amando o programa. A Cristina é uma professora maravilhosa e preciso de notas para fechar o semestre. Ela é uma ótima aluna. Um beijo, Petrine, minha aluna lá do Palácio das Artes. Beijão. Ótimo. Então agora eu vou aproveitar o seguinte, nós falamos do corpo-máquina. Rapidamente, tem hora que o teatro e a dança transforma o nosso corpo numa máquina, quando está ali marcado, quando é tudo certinho. Como é que fica isso? Como é que fica o improviso aí, hein? Vamos lá, Elaine. Fica a máquina quando não passa emoção. Né? Boa. Eu vejo assim, se a pessoa está dançando, aquele 2 para lá, 2 para cá, do cidadão Perfeito, comum, demais. aquela coisa muito sem sentir a música, sem fechar o olhinho, sabe? Então, assim, realmente vira uma máquina, né? Então, por exemplo, a gente ensina um movimento, vamos lá, vamos supor, um zigue-zague, um cruzado, na nossa fala, né, do bolero. Se a pessoa faz aquilo sem emoção, vai ficar uma máquina, né? Então, isso tem que ter essa emoção para passar. E essa fala dela, Elisa, eu acho assim, muito importante. A propósito, fala-se muito em arte contemporânea, arte conceitual e tudo. Eu fico pensando, por mais conceitual que seja uma criação artística, se ela não tem exatamente a sua essência, que é a emoção, eu acho que ela perde muito o seu sentido. Né? Fica mecânico. Fica mecânico. Tá. Felipe, e aí o teatro? Tem hora que é mecânico também? Essa questão da mecânica, eu acho que a emoção, os movimentos acontece daquela emoção. Isso é um processo interno que vai extrapolando e te leva à ação. Eu particularmente não sou um ator, existe uma marcação, existe coisas a ser cumpridas, mas o que vier eu deixo levar. Eu acho que a gente tem que se divertir no palco para que o público possa se divertir. Né? Senão, o público percebe isso, né? Quando a coisa não é autêntica, não tem emoção, né? E existe a TV, por exemplo, é uma coisa muito mais marcada, muito mais enrijecida, né? Você não tem tanta liberdade. Aqui, né? Eu não posso sair andando qualquer hora aqui, não tem jeito, né? Mas o teatro, eu acho que o teatro é sinônimo de liberdade. Eu acho que a liberdade ela tem que ser explorada e a gente tem que ser feliz ali. Felipe, passa a bola para a Bruna, que a Bruna está querendo participar. Eu quero saber o negócio da paquera. Bruna, você disse que ia me dar umas dicas aí de como é que a gente percebe a coisa da paquera no corpo. Na sua opinião, vamos lá, Bruna. Olha, o jeito que o menino, né, no meu caso, olha pra gente, o que ele fala, como que ele se comporta diante das nossas amigas. Sim. E... Tem a mão boba, tem a tal da mão boba. Você gosta desse negócio? Mão boba não, né? Não. Como é que é? Ah, não. Ah, não? Ó, vacilou. Não, Vacilou. Olha o corpo dela falando. Olha que pancada que ela deu no colega do lado ali. Vocês viram? Passa a bola pra ele, Bruno. Vamos botar ele no aperto também. Ele fica achando... Qual que é seu nome, meu jovem? Maico. Mike, e aí, na paquera, dá pra gente notar alguma coisa no corpo da pessoa que, opa, essa aqui eu vou me dar bem, essa aqui não vou. Você consegue? Dá, pela reação. Pela reação? Supondo que ela vai ficar meio tímida ou ela vai estranhar a pessoa. O abraço, cara. Tem abraço que é mais carinhoso do que outros? Tem abraço que é mais que o pegada, tem uns que é sem. Vem cá, eu aprendi um negócio que é um abraço emo. Você conhece o emo? Conheço. Emo, né? Isso, levanta. Tem um abraço emo. Quer ver? Segura aqui. Sabe? Vejam como é o abraço emo. Dá pra gente fazer aí? Abraço emo. Abraço emo é assim, ó. Você abaixa, abraça e aí faz assim, ó. Tem que deitar a cabecinha.
Abraço emo, eu aprendi com os meninos na Praça da Liberdade. É, isso mesmo. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, está no final do programa, cada um aqui tem que fazer a hora do jabá, chamar para algum evento que a turma aqui toda vez sem interesse nenhum, né? Então vamos começar aqui. Vamos começar com o teatro. Felipe, manda seu recado aí, vamos lá. Bom, eu estou em cartaz, eu estreio aqui em Belo Horizonte dia 31 de maio, 1 e 2 de junho no Teatro Alterosa, com o espetáculo A Cereza, Zona Sul. É um texto do Miguel Falabella, com direção do Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, que são os atores que eu trabalho no Espírito Baixou em Mim, também uma comédia conhecida aqui em Belo Horizonte. E é isso, 31, 1 e 2. Feriado, no feriado. Né? Feriado. Isso, Quem tá não bom. viajou pra praia, tá aqui pra ir pro E tem a teatro. Caete também na parada? Tem, o elenco eu faço com a Caete, Caete da Transamérica, né, queridíssima por todo mundo aqui. E é uma legal, comédia Felipe. divertidíssima, Tá tem bom. que ir pra se divertir. Fechado. Obrigado pela presença, Eu viu? que agradeço. Tá bom, mandar um beijo para a Caete. Muito bom, bacana, Caete. Vamos lá, livros. Quem vai lançar livro aí? Vamos lá. Olha, eu estou lançando o livro em julho. É uma vivência de dança de salão. Então, é falar sobre o chá de cadeira, como vocês fazem para tentar evitar, ou o homem que não tem um borogodó. Então, são em casos interessantes. E quem quiser fazer aula de dança, Academia Pé de Valsa, temos na Cidade Jardim, no Carlos Prates. Vou deixar o site, que é mais rápido, www.academiapédevalsa.com.br. Muito bem. Obrigada, E muito Elias. obrigado, viu? Eu que agradeço, Elias. Isso, Obrigada, muito obrigado. E só falando isso. uma coisa, gente, dança é para todo tipo de cidadão, cidadão comum, cidadão que acha que não tem jeito nenhum, Tá. novo, velho, tá? Uhum. É para todos. Barrigudo, magrelo, Barrigudo, vambora. magrelo, não tem Isso. distinção. Então tá bom. Cristina, rapidamente aqui, no blog a gente tem acesso ao seu livro, né? Ah, sim, tenho acesso ao meu livro sobre o funk carioca, que é uma manifestação cultural também do Brasil. E corporal, né? Forte. É www.funkdagema.blogspot.com, é um e-book, está disponível para download gratuito. E quem se interessou por esse papo de performance, o meu blog também tem alguns textos, fotos, performance, documentação e memória. Muito obrigado, tá bom? Para fechar, Tropofônicos, nós podemos escutá-los nas ondas do rádio? Onde mesmo, Francisco? 104,5, Estação educativa, estação do conhecimento. Tamo lá, junto e agarrado, toda segunda-feira, 11 horas da Toda noite. segunda-feira, 11 horas da noite, Tá. temos o Tropofonia, pode ser ouvido Isso. também pela internet, o fmg.br/rádio. Tá. Estamos nas redes sociais. Isso. Terças poéticas, semana que vem Terças tem alguma poéticas, coisa? como sabemos, todas as Todas terças-feiras, nos Jardins Internos do Palácio das Artes. Próxima terça-feira, Salomão Souza e Mariano Andrés Guida. Salomão Souza de Fechado. Brasília e o Mariano de Tá. Buenos Aires. Segunda-feira agora, Tropofonia com César Maurício, vocalista do Virnalis, que inclusive estará juntamente comigo na quarta-feira no Conexão. Isso. Estarei tocando com Falcatrua, junto com Pedro Moraes e César Maurício do Virnalis. Muito bom. Gente, muito obrigado. Nós vamos fazer o último som. E aí o seguinte, atendendo a pedidos, todo mundo vai levantar os livros aí do Tropofonia, os livros todos de dança e por aí vai, pra gente fazer um final feliz e diferente aqui. Isso, eu vou levantando aqui os discos também. Vambora, sobrei, Tropofônicos. Toma. Arte now, arte pop, arte rap, arte rap, arte pop, arte now, arte. Ao tape, ao tipo bio, tipo tape, ao tape, bio, tipo bio, ao tape, ao. My arte, arte, mar, arte, G, arte, I, arte, G, arte, N, arte, now, arte. I know why, you know, you know you, know you, know you, I know why. Now arte, na arte, N arte, G arte, I arte, G arte, mar arte.